Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, espero que estejam todos bem. Nós chegamos agora a mais uma marca maravilhosa, é a nossa 10ª lição, lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical, desse terceiro trimestre do ano de 2020, ainda em quarentena e sem a possibilidade de fazermos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. O título da lição de hoje, ela fala sobre a igreja em campo de guerra, é a 2, né? A fase 2 dessa lição. A primeira foi a igreja em campo de guerra 1 e agora a igreja em campo de guerra 2. É um assunto bem extenso e realmente isso poderia até ocupar, com toda certeza, uma edição completa de um trimestre inteiro falando somente sobre esse assunto. É interessante aqui eu trago para vocês, essas duas lições foram escritas pelo nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, um grande escritor e homem de Deus, pastor, presbiteriano. O nosso texto básico está em Efésios 6, verso 10 a 18, que fala sobre a armadura de Deus, e é um texto realmente muito substancial. É uma lição muito longa, essa segunda lição que eles colocam. No primeiro, ela tem um tópico com 11 subtópicos. Talvez a gente não consiga discorrer sobre todos eles, então eu quero aproveitar bem o tempo aqui, tá? Então fica assim a responsabilidade para cada aluno em de verdade ler cada texto desse, porque o certo é você ler cada texto, cada referência que está sendo colocada pelo autor, tá? E principalmente a leitura diária também, tá bom? Então, seguindo, o autor na introdução, ainda falando sobre essa questão de guerra espiritual, há muitos crentes na introdução que são ingênuos quanto ao reconhecimento dessa matéria. Pensam que o diabo é um ser totalmente inofensivo, um leão desdentado ou uma serpente sem veneno. Há outros que acham que o diabo jamais pode oferecer qualquer ameaça ou perigo para o crente. Alguns pensam que a igreja está livre, né, incólume a todo o ataque do adversário. Quer dizer, certa vez um presbítero me disse que o diabo tinha medo dele, não passava perto da sua casa, nem muito menos podia ter acesso à sua igreja. Essa visão romântica e irreal traz sérios prejuízos para o crente. Quero aqui listar algumas interferências de graves consequências que o diabo realiza no meio do povo de Deus. E aí ele vai começar a falar. Eu li essa introdução toda para que nós tenhamos realmente uma base, né? Uma base para sairmos andando. A primeira lição dessa revista, a primeira parte dessa lição, ela falou sobre dois extremos. O primeiro é aquele onde você ignora completamente o poder do inimigo. E o outro é aquele onde você superestima, né? Você valoriza demais as ações do inimigo. Nós vimos que todos os dois casos são casos extremamente prejudiciais. Isso foi na introdução da lição número 1 sobre essa questão de a igreja em campo de guerra. Bom, dito isso aqui na nossa introdução, nós temos que entender que realmente nós lutamos contra um inimigo muito eficaz, que luta contra nós, que batalha contra nós e que tenta influenciar a nossa vida espiritual. A exposição nesse primeiro longuíssimo tópico número 1, tá? Aliás, nós temos 11 tópicos, né? Não são subtópicos, são tópicos mesmo. Primeiro, ele furta a palavra dos corações. Isso aqui tem a parábola do semeador, que vai falar bastante sobre isso, e nós usamos isso muito para pregação, para salvação, mas também, muitas vezes, o crente ele se coloca numa posição assim. Ele é um servo de Deus, ele já nasceu de novo, porém, ele ouve a palavra de Deus, mas ele deixa que o inimigo arranque isso do seu coração. Como assim? Como que pode acontecer isso na vida de uma pessoa que é fiel a Deus, que já nasceu de novo, né? Vamos colocar dessa forma. Acontece quando ela dá liberalidade, ela libera algumas áreas dentro da sua vida onde ela somente tem um controle, ou pelo menos ela acha isso. Então, ela ouve a palavra, mas a palavra, quando ela é pregada com eficácia, ela vem de confronto contra nossas atitudes erradas, e essa pessoa, em vez de tomar uma atitude de conserto com Deus, ela continua a viver de maneira deliberadamente contra a vontade de Deus para a sua vida. Então, são pessoas que, de verdade, vão acabar sofrendo grandes consequências, e a palavra de Deus nunca vai ter eficácia que deveria ter, ou seja, corrigir a vida daquele que anda diante do Senhor. Porque esse é o objetivo principal. Não é ficar rico, não é tornar pessoas melhores, não é isso. Ele transforma a gente completamente. E essa transformação vai fazendo com que a cada momento eu consiga estar mais de acordo com o que Deus tem para mim. Mas isso passa pelo período da correção.
O autor vai falar aqui no último parágrafo desse tópico, ele diz assim: agora aquela mensagem que apenas acaricia o orgulho do homem e não lhe revela o seu pecado nem exige o seu arrependimento, aquela mensagem que leva o ouvinte a ficar feliz consigo mesmo, sorridente para o pregador, o diabo não tem pressa de roubá-la, pois ela já é ineficaz e estéril. Perigo isso, quando as pregações têm o homem como centro, né? São pregações que falam mais ao ego, ao coração, às vaidades, do que propriamente ao conserto que nós temos que ter com Deus. Ele semeia trigo no meio do joio, aquela figura maravilhosa, né? Colocada por Cristo, uma parábola maravilhosa, mostrando que realmente é no meio da plantação de trigo que o joio vai estar ali sendo colocado pelo inimigo, e ele cresce no meio. Essa figura ela aponta exatamente para a igreja, porque no meio da igreja, às vezes vão surgindo doutrinas que não são doutrinas do Senhor, são doutrinas diabólicas muitas vezes, e o joio vai sendo plantado no meio do trigo. O autor aqui, Hernando Dias Lopes, ele fala aí, espero que você localize aí na sua revista. Estão na igreja, são membros da igreja, mas pertencem ao reino das trevas, são filhos do diabo. Preste atenção ao fato de que o diabo semeou os seus filhos no meio da igreja, porque estava dormindo. Enquanto a igreja dorme, o diabo trabalha. Como nós falamos, nós não estamos dando superpoderes a ele, mas realmente ele trabalha para derrubar a igreja, para acabar com as famílias. E ele vai semeando também no meio da igreja pessoas que não são dele. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as filosofias humanas que entram muitas vezes para destruir tudo aquilo que Deus colocou como certo. É muito difícil termos essa percepção de quando o inimigo entra, porque muitas vezes ele é sutil, ele não vem de uma hora para outra. Quando nós percebemos, a igreja começa a perder o seu calor, o seu ardor missionário, porque fazer um trabalho de missões dá muito trabalho, ela começa a perder o seu ardor evangelístico, porque sair com as pessoas num domingo de tarde, depois de um culto de escola bíblica, dá muito trabalho, e o domingo é o dia que o crente tem que descansar, e assim nós vamos, deixando de lado um monte de coisa, e muitas vezes as pessoas que reclamam são pessoas, às vezes, que não têm realmente um novo nascimento. Porque eu entendo que você tem que ter um lazer com a sua família, você tem que fazer isso, tem que fazer várias coisas, tem que descansar, e eu sou muito a favor disso, mas sempre, todo final de semana, toda vez que a sua igreja tiver um evangelismo, uma tarefa para fazer, há de se pensar nisso, né? E outras coisas mais que nós poderíamos falar. O joio está no meio do trigo. Ou seja, existem pessoas infiéis, infelizmente, no meio da igreja também. E é por isso que pastores têm que ficar de olhos abertos com isso. Ela entra no templo e sobe ao púlpito para se opor ao pregador. Aí eu quero dizer aqui uma coisa. Tem um caso que ele fala aqui sobre Zacarias, né? Fazer a obra de Deus, segundo parágrafo, fazer a obra de Deus com a vida contaminada pelo pecado é o mesmo que um médico operar com mãos sujas. Subir ao púlpito, lecionar uma lição bíblica na escola dominical, ministrar louvor na casa de Deus, com a vida conscorpada pelo pecado, é um sério perigo e uma boa brecha para a oposição de Satanás. E aí ele vai contar, o sumo sacerdote só continuou ministrando quando Deus ordenou que tirasse as suas roupas sujas e lhe colocasse um turbante limpo em sua cabeça. Sem vida santa, em vez de bênção de Deus, na nossa ministração teremos a oposição de Satanás. O Satanás ele vai se opor, né? O inimigo ele vai se opor à pregação do evangelho. Como nós estamos falando aqui, uma coisa está ligada à outra. Quando essa pregação é uma pregação eficaz, se ela é cristocêntrica, se ela fala realmente de Cristo, se ela exalta o Senhor, se ela está levando os homens à salvação, à mudança de caminho, a uma vida mais santa diante do Senhor, se ela é evangelística, se acontece tudo isso, realmente o inimigo vai se opor e ele vai tentar derrubar os homens e as mulheres de Deus que pregam a palavra do Senhor. No púlpito da igreja, aqui diz isso mais para pastores e para líderes, porque muitas vezes, em todos os casos, né, os líderes serão muito mais atacados. Todas as pessoas que se dedicam à obra de Deus, elas serão atacadas, porque o inimigo não está preocupado com quem está dormindo, com quem não está fazendo nada na igreja. Mas quem trabalha para o Senhor, isso ele está preocupado e tentando derrubar. Tá?
ele intercepta a resposta às orações dos anjos. Aí eu vou ler um pouquinho aqui. Daniel, vivendo na Babilônia, sob o governo de Ciro, rei da Pérsia, estava orando e jejuando durante 21 dias. A Bíblia diz que Deus ouviu e deferiu, quer dizer, deu essa ordem, né, já favorável, à oração de Daniel desde o primeiro dia em que o profeta dirigiu aos céus a sua oração. E aí nós vamos ver a oposição do inimigo, né, durante esse período. E o autor coloca aqui, nós provocamos grandes reações no reino espiritual quando nos colocamos de joelho para orar. O diabo treme quando vê um santo de joelhos, quando ele vê uma pessoa do Senhor, um crente, uma pessoa que nasceu de novo, realmente de joelhos buscando a Deus. Não dá para entender, eu não compreendo como que alguém consegue sobreviver sem ter uma vida de oração, sem ter tempo de oração, sem ter tempo de qualidade, onde ele realmente consiga sentar, ajoelhar, deitar, ter alguns minutos onde ele não esteja mexendo no telefone orando, almoçando e orando, andando de carro orando, andando de ônibus orando, enfim, um momento em que ele esteja realmente parado. Eu sei e eu recomendo isso, e é muito saudável, que em todos os momentos da sua vida você esteja orando em espírito, buscando a Deus, falando com Deus. Deus não deve ser uma companhia nesse sentido, somente em alguns momentos do seu dia. Mas existem períodos que devem ser especiais no seu convívio com o Senhor, períodos de oração. O inimigo, ele tenta interceptar as nossas orações, ele tenta influenciar os nossos pedidos. A Bíblia fala, Tiago vai falar, que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Isso é uma clara definição de pessoas que estão contaminadas pelo inimigo, que estão valorizando mais as coisas materiais do que as espirituais. E não é isso muitas vezes que nós vemos por aí em diversos grupos, que em vez de dar uma ênfase no novo nascimento, na vida nova com Deus, no bom testemunho por onde quer que passem, eles estão dando uma ênfase maior para as coisas materiais? Tópico número 5. Ele oprime pessoas com enfermidade. E aqui eu quero ampliar um pouco isso que o autor falou, com todo respeito ao nosso autor aqui, pastor Hernando Dias Lopes. A Bíblia faz referência a algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade. É o caso de Jó, da mulher filha de Abraão, que andou encurvada há 18 anos, e assim vai. O autor vai colocando várias coisas aí para nós. Pega a partir aí do precisamos ter discernimento. Você se localizou, eu sigo aqui. Precisamos ter discernimento para não cairmos no pecado dos amigos de Jó, que só viram a sua grave enfermidade procedente das mãos de Deus. Mas quando lemos o livro de Jó, descobrimos que por trás de todo aquele espetáculo de sofrimento, dor, estava a mão iníqua de Satanás. O Senhor permitiu toda aquela tragédia na vida de Jó para que Satanás saísse derrotado e Jó mais uma vez mais fortalecido ainda do que estava antes. Esse foi o caso de Jó, mas também cuidado aqui com os extremos, para você não achar que toda enfermidade é algo que tem esse dedo maligno, como no caso de Jó. É verdade que toda enfermidade tem um dedo maligno, mas o homem caiu e ele, a partir da sua queda lá no Éden, a doença também entra nesse mundo e nós passamos a sofrer muitíssimo. Mas observem, muito cuidado com isso, porque existem algumas doenças que nós carregamos que muitas vezes elas são frutos de uma vida inteira de descuido e de maltratos com você mesmo. Algumas dessas doenças que nós carregamos, elas fazem parte dos anos que se passaram e quando o tempo passa, é evidente que alguma coisa nesse corpo vai se degradar. É natural que isso aconteça. Não é algo simplesmente que tem uma influência direta do maligno nesse caso. Volto a dizer, a morte entra no mundo por um homem, por Adão. Mas a vida verdadeira entra por outro homem, Jesus, o segundo Adão. Então não se preocupe muito com isso. É lógico que tem algumas enfermidades, e eu entendo isso, que elas realmente são de fundo espiritual. Algumas. Mas você já nasceu de novo? Você já tem vida com Deus? Então,
o maligno não pode te tocar. E se acontecer alguma coisa com você, que realmente for o dedo do maligno, acredite, é permissão de Deus. Assim como foi permissão de Deus na vida de Jó. E você vai sair mais fortalecido. Aguente, segure, não fique reclamando. 6. Ele resiste à obra missionária. Estamos agora no mês de setembro e aqui eu faço uma parada. E o mês de setembro é mês de missões na nossa igreja. Nós temos um mês de missão muito diferente. Mês de missões muito diferente, onde nós não teremos a nossa conferência missionária e todas as outras coisas que nós temos, almoço missionário e muitas outras coisas, porque o período de pandemia não permite isso. Então o Ministério de Missões, toda a igreja está se desenvolvendo para que aconteça o mês de missão tranquilamente, mês de missões tranquilamente. Mas tem mais uma coisa, nós temos um compromisso, nós temos um alvo missionário que a igreja faz há anos, há muitos anos, é um compromisso que ele não tem ajuda governamental, ou seja, nenhuma prefeitura, governo do estado ou federal vai nos ajudar a isso. Esse alvo ele é feito por fé, pela igreja e conta com a colaboração de cada um irmão. O inimigo ele realmente resiste à obra missionária e ele tenta derrubar. O autor vai falar sobre vários casos aqui relacionados à vida de Paulo. Mas observem uma coisa, isso não parou nesse tempo. Isso não parou nesse tempo, isso continua hoje também. Talvez, nesse mês de missões, você seja tentado a não entregar o seu alvo, a diminuir o seu alvo. Eu digo para você, entre muitas coisas, e vocês sabem muito bem disso, que dentro da igreja nós não ficamos falando sobre essa questão relacionada a finanças. Nesse caso, eu digo para você, faça um esforço agora. Dê o seu alvo de missões, entregue, faça um voto a Deus, mas um voto de sábio, não de tolo. Entregue a Deus o que é do Senhor. Ajude na obra missionária, porque nós temos no Nordeste do nosso Brasil missionários que estão contando com a nossa igreja. Eles estão lá no campo missionário, pregando a palavra do Senhor. Nós estamos apoiando essas igrejas. E eu quero dizer uma coisa, a nossa igreja, ela tem a intenção ainda de, nos próximos anos, de verdade mandar outros missionários ao campo missionário. Então nós temos isso. E para isso precisa de recursos. Tá? Então, o inimigo ele realmente resiste à obra missionária e nós fazemos a obra missionária também contribuindo. Tá? Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para perdão. É o flagelo do não perdoar. É a dor de quem continua a cultivar dentro do seu coração um sentimento ruim por um irmão ou por um ente querido, né? Ou, nesse caso já nem tão querido assim, né? É aquela pessoa que continua a carregar isso. Quem não perdoa não tem paz. Quem guarda a mágoa no coração e nutre ressentimento na alma, vive atormentado pelos flageladores. Mateus 18, verso 23 a 35. Na verdade, aquele que retém o perdão é entregue aos verdugos, né? Aos carrascos, que lhe incutem uma consciência culpada. É entregue aos flageladores espirituais que açoitam e torturam com uma vida sem paz. E aí nós vamos ver o exemplo de Paulo aí falando sobre isso aos Efésios e outras coisas mais. Perdoar é algo maravilhoso, é algo que nos liberta. O inimigo ele atormenta pessoas que não perdoam as outras. O perdão, como nós falamos muito na igreja, em diversas oportunidades, ou quase todas que falamos sobre perdão, a pessoa que não perdoa é como se ela tomasse veneno e quisesse que a outra pessoa, que é alvo do seu furor, do seu não perdão, morresse. Quem vai morrer é a própria pessoa. Então quem não perdoa acaba morrendo. Morre espiritualmente, fica doente e fica realmente fragilizado nas suas atitudes e perde autoridade espiritual também, se você quer saber bem a verdade, e você sabe que isso é realmente assim que acontece, tá? Ele usa da arma da dissimulação, tá? Ele se apresenta disfarçado até de anjo de luz, como o autor vai falar aqui, vem com prazeres que atraem o espírito, com recompensas que satisfazem a alma. Olha como é que isso é complexo, e aqui a gente já poderia perder um tempo gigante nisso aqui. Porque são coisas, às vezes, muito sutis, é dissimulado, é uma coisa dissimulada, tá? Assim Davi desviou os seus olhos do Senhor dos Exércitos, demonstrando confiar na força dos seus homens. Ele está falando aqui sobre aquela questão do censo
que ele impõe ao seu exército, né? E ali ele realmente acaba caindo na mão de Deus. Graças a Deus ele foi corrigido pelo Senhor e foi também, né, ali corrigido por Deus de verdade, né? Deus realmente o corrigiu ali. Queridos, dissimulado por quê? Porque não é muitas vezes uma coisa assustadora, não é algo que vem logo para arrebentar a igreja, mas são coisas que vêm acontecendo lentamente. Isso é dissimulado. São pequenos prazeres que vão nos desviando do Senhor, são pequenas situações que nos fazem ver as coisas de Deus com menos clareza, são pequenas atitudes que nos vão levar a não ter uma vida prazerosa com Deus, a esconder coisas das pessoas que nós amamos e também, muitas vezes, e em quase todos esses casos, nós ficamos muito envergonhados, porque o inimigo ele trabalha de maneira dissimulada e ele trabalha muitas vezes dentro de nós mesmos, tentando derrubar a gente internamente. Ele tenta derrubar essa construção que Deus está fazendo e ele tenta fazer isso de dentro para fora. Então, muito cuidado, ele é dissimulado. Muitas vezes você não está vendo, mas ele está trabalhando, ele está tentando derrubar. É que a mão do Senhor é sobre a tua vida e sobre a minha também. Ele usa da arma da intimidação, do medo, tá? Aqui eu só vou ler. No 10 ele fala, ele age na disseminação de falsos ensinos, e isso aqui é terrível. Porque qual é o padrão que nós devemos seguir para saber se o ensino é ou não verdadeiramente do Senhor? É a palavra de Deus, é a Bíblia, tá? Ele ataca a mente dos homens. Quando falta a palavra de Deus, a mente está fragilizada. Você pode ir no melhor psicólogo do mundo, você pode ter a melhor estrutura familiar do mundo, mas se você não tem a palavra de Deus como teu alvo, como algo que te alimenta, como um padrão a seguir na sua vida, você fica sem norte, tá? Então a mente também vai ser atacada. Então a conclusão, ele fala revestimento, a receita, né, de convencer o diabo, revestimento do poder de Deus, Efésios 6, verso 10. Tá? Necessidade do poder. Bom, a igreja ela precisa do poder, ela precisa do sobrenatural de Deus, ela precisa de estar à disposição de Deus. Mas Deus ele vai derramar esse poder sobre a sua igreja, sobre os crentes, a partir do momento que esses seres, nascidos de novo, passem de verdade a entregar ao Senhor os seus corações. Dentro da sua vida cotidiana, e não somente dentro do ambiente religioso, ou seja, dentro dos templos, ter uma vida realmente com Deus. Não importa se você dentro da igreja tem uma vida aos olhos das pessoas maravilhosas, fala em língua, canta louvores, prega maravilhosamente bem, e do lado de fora, ou seja, onde os olhos das pessoas não estão te vendo, você tem uma vida medíocre, mundana e carnal. Isso não é vida com Deus. Isso é qualquer outro tipo de coisa. Isso pode ser uma boa encenação, isso pode ser até parte, talvez, de uma vida que ainda não se entregou totalmente a Deus, mas de verdade isso não é vida com Deus, isso não é o projeto final de Deus para você. E poder de Deus, ele só vai ser derramado sobre aqueles que verdadeiramente entregam as suas vontades às mãos do Senhor. Entregam, o Senhor está contigo, faz o que o Senhor quiser. 2, revestimento de toda a armadura de Deus. Nós estamos falando de estar numa batalha, nós realmente estamos numa batalha, estamos num campo de guerra. E o Hernando Dias Lopes vem falar sobre isso, revestimento de toda a armadura de Deus. Tudo é importante. Ele fala aqui, ó, coraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração. São 7, né? Aí o número de Deus, né? O número da perfeição. Então, é preparado, é revestido, é sem faltar nada nessa armadura. É fazendo com que a sua caminhada nesse campo de batalha seja uma caminhada onde você esteja de verdade bem preparado. Você tem que manejar bem a palavra da verdade, a Bíblia tem que ser conhecida. Você tem que ter o escudo da fé que te protege dos dardos inflamados do maligno. E assim vão todas essas figuras, que aqui também já daria uma lição completa, como nós já tivemos algumas lições completas só sobre a armadura de Deus. Então,
É interessante quando nós paramos para ver isso, que essa armadura, ao contrário da salvação, a salvação é de graça. A salvação não tem, você não pode garantir, você não pode, você não merece, não é meritório. Isso aqui é algo que você tem que ter vida com Deus para ler. Se você não tem, acredite, a sua mente será contaminada pelos dardos inflamados do maligno. Acredite, se você não tem vida com Deus, você não vai manejar bem a palavra da verdade, porque mais que você conheça, versículo por versículo dessa palavra, de Gênesis a Apocalipse, da primeira à última palavra, na nossa língua, e até mesmo em outras línguas, não importa. Se você não vive o que ela está mandando, você não maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é só esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento da letra, de saber onde está isso, aquilo outro. Isso é necessário e é algo que é extremamente útil na vida do cristão. Mas só que muito mais do que isso. A Bíblia está falando de manejar bem é viver. Viver de maneira humilde. Jesus, quando foi tentado no deserto, provou que ele manejava bem a palavra da verdade como homem. É evidente. Ele é o verbo que desceu do céu. E ele manejou bem a palavra de Deus como homem. Ele usou para combater o inimigo. O que você tem usado para combater o inimigo nessa batalha? São os seus próprios argumentos? É o seu poder financeiro? É a sua elegância? É o seu talento intelectual? É a sua boa maneira de tratar as pessoas? Ou é verdadeiramente a palavra de Deus que tem te sustentado? Pense nisso. Manter vigilância constante. Não adianta fazer isso tudo se eu não vigio. Não adianta orar se eu ando descuidadamente. Não adianta. A vigilância, ela tem que fazer parte da nossa vida. E tem que ser uma parte constante, tem que ser algo que eu acordo com isso. Porque em todos os momentos você imagina que esses seres espirituais malignos estão lutando contra nós. É por isso que o Espírito Santo, ele não está conosco de vez em quando. 1 hora por dia, 2, 3. Não, ele está conosco todos os dias. Em cada segundo, ele está conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos diz. Então nós temos que vigiar. E vigiar faz parte justamente de você estar com os teus olhos abertos sobre o que está acontecendo à sua volta. Vigiar é isso, eu olho para cá, eu olho para lá e eu vejo o que está acontecendo, qual é o perigo que me cerca. O que está acontecendo à minha volta? É vigilância. É vigilância espiritual. Como que você fala, o que você está vendo, o que você está desejando, para onde andam os seus sentimentos, para onde as tuas atitudes estão te levando. Então é isso, tá? Não tem muita coisa. Não ceder às pressões, Efésios 6,13. Se você não está atento, você evidentemente vai ceder às pressões. Essa questão de não ceder à pressão está diretamente ligada a manter a vigilância constante. Porque eu só não consigo ceder às pressões, ou eu só não vou me entregar às pressões. Que tipo de pressão? Aí você me perguntaria, né, se a gente estivesse lá na igreja. Que tipo de pressão, pastor? Eu falo. Várias delas. Existem pressões que elas vêm da própria sociedade que nos cerca, porque eles nos pressionam a tomar certas atitudes. Existem algumas pressões dessas que são internas, provocadas pelas nossas próprias necessidades, muitas vezes legítimas, mas inadequadas. Olha só como é que isso é sério. E como que você vai resistir às pressões se você não está vigiando? Se você não vigia? Aí você vai ceder a todas as pressões. Tem que ser guiado realmente. Esse conjunto aqui, ele não se tira um veículo dele, uma parte só dele. Você tem todo ele junto aqui, tá? E o nosso último tópico aqui, ele vai falar não abrir a guarda depois de uma vitória. Talvez um dos momentos mais perigosos na nossa vida seja justamente os momentos pós-vitória. Existem algumas pessoas que depois da vitória, por uma série de situações, relaxam demais e acabam, de verdade, logo depois de uma vitória, tendo uma grande derrota na sua vida. Nós temos alguns casos que são emblemáticos na Bíblia. Eu lembraria aqui para você, por exemplo, o caso de Elias. Elias, depois de conseguir exterminar 850 profetas de Baal e de Aserá, ele vai correr simplesmente por causa de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Davi também, depois de várias vitórias no campo de guerra, está tranquilo no seu palácio, depois de muitas e muitas vitórias. E aí você vê aquele homem, infelizmente, cedendo às situações
terríveis da vida que cercam muitas vezes a vida de muitos homens. Terrível, tentado nessa área, e ele acaba caindo. E assim nós poderemos citar diversos outros casos. Então, não abrir a guarda depois de uma vitória também é um dos segredos maravilhosos que nós temos. Fica a receita, fica isso para nós, e eu fecho aqui fazendo só isso, um comentário final. Para vencer, para vencer o inimigo, você precisa de revestimento de poder de Deus, revestimento de toda a armadura de Deus, manter a vigilância constante, não ceder às pressões e não abrir a guarda depois de uma vitória. Atente, fique esperto com isso, tá? Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor. Um grande abraço a todos.